Olá! Começa agora o TV Câmara Notícia. Fique por dentro dos principais fatos que marcaram o Legislativo pelotense. Nossa equipe foi ao terminal rodoviário de Pelotas conferir se a lei de gratuidade para deficientes está sendo cumprida. Confira. Para verificarmos o cumprimento da lei, nossa equipe colocou uma câmera escondida em um deficiente. O mesmo foi ao guichê na tentativa de retirar uma passagem para o ônibus que sai às 4 horas da tarde para Porto Alegre. Uma passagem para Porto Alegre, às 16 horas. Com essa carteirinha aqui não, só paga. Com essa carteirinha 11, meio-dia e 23h30. Só às 11. Ao meio-dia e depois da noite, 11h30 da noite. Após a negativa, o senhor foi fazer uma nova tentativa com a fiscal da empresa responsável pela linha. Eu não tenho como acessar agora de tarde o ônibus para Pelotas-Porto Alegre? A modalidade, a carteirinha vale para o horário comum. Horário comum. 7, 11, meio-dia e 23h30. Às 7, às 11, meio-dia e 23h30. Tá, às 4 horas eu não tenho. Mas sobrando lugar, os horários que tiverem sobrando lugar, a gente encaixa com um passe. Mas só pode tirar para os horários comuns. Só horário comum. Mas sobrando lugar e no direto a gente leva. Se sobrar lugar. A gente encaixa. Tá, do contrário, da meio-dia até as 23 eu não tenho direito ao passe. Após a gravação da nossa reportagem, a fiscal informou que desde segunda-feira, dia 24, a empresa começou a operar com horário de ônibus comum, também às 5 horas da tarde. É assim, ó, funciona nos horários comuns. No nosso caso, 7, 11, meio-dia e 23h30. Mas sobrando nos lugares direto, a gente encaixa o passageiro. Ou seja, o último horário é ao meio-dia E 23h30. São os horários da modalidade comum, vale para a modalidade comum. Mas sobrando lugar, a gente encaixa nos horários diretos. E quem determina o que é o horário comum e o que não é horário comum? É a modalidade do carro. É a empresa que é o DAIA. O DAIR. O DAIA que determina que durante a manhã é horário comum e depois das 11 é horário comum. O pedido que a empresa faz da modalidade comum e direto, encaminha para o DAIR e o DAIR libera se a modalidade fica comum ou fica direta. Então, se um deficiente hoje quiser embarcar às 4 horas da tarde, ele não pode? Havendo sobra de lugar, a gente encaminha. Porque o que acontece? Na falta da modalidade comum, a gente é obrigado a levar no direto. Então, se existe uma emergência, ele não pode embarcar, a não sei que sobre horário, seria isso. Então, a empresa considera que o deficiente venha para cá 2 horas da tarde, fique esperando talvez até as 11h30 da noite para conseguir embarcar. Não necessariamente, porque sempre tem um horário ou outro que sobra lugar. Mas e se não tiver? Aí a gente tenta resolver da melhor forma possível, mas a gente também tem que cumprir a lei, né? A reclamação dos deficientes é pela carência de horário para embarcar, pois se eles não conseguirem retirar a passagem para o ônibus que sai até o meio-dia, depois só poderão retirar a passagem para o ônibus que sai às 11h30 da noite. Se no caso eles precisarem embarcar no turno da tarde, terão que aguardar uma vaga. Estes problemas ocorrem em linhas com horários comuns reduzidos, assim como na linha Pelotas-Porto Alegre. Se no caso o portador de deficiência precisar embarcar para a cidade vizinha Rio Grande, já não tem este problema, pois existem horários praticamente de meia e meia hora durante o dia inteiro. Uma audiência pública foi realizada na casa para debater o projeto de instauração da Casa dos Museus. O projeto Casa dos Museus visa restaurar o prédio da antiga fábrica da Laneira Brasileira, adquirido pela UFPEL com recursos do Reúne. Além de reviver a história da empresa, também vão ser desenvolvidas atividades para os cursos de Arqueologia, Antropologia e Museologia. É um projeto importante porque, evidentemente, ele deverá revitalizar essa área do bairro, deverá ser um ponto turístico muito forte dentro da cidade pelo chamativo desses museus, que são museus de grande interesse, que carregam acervos de grande interesse para a cidade também, e um espaço de entrosamento e integração entre universidade e sociedade. E que a universidade, no momento que os adquire, ela assume uma dupla responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade de fazer uma adequação ou uma reciclagem desses prédios para o uso acadêmico, para o uso dos propósitos da universidade, e de outra parte uma responsabilidade com a comunidade de Pelotas no sentido de buscar alternativas de restauro desses prédios para que eles possam então serem um patrimônio da cidade. O vereador Marcos Ferreira, proponente da audiência, ressaltou a importância desse projeto para a comunidade.
Importante projeto da Universidade Federal que irá desenvolver a cultura e de modo especial também o nosso bairro, cidade, bairro Fragata. Então, nada mais que justo o Poder Legislativo discutir, apresentar para a cidade e apoiar esse projeto da universidade. A educação, cultura, o desenvolvimento é sempre importante, então tem que estar presente no Legislativo e o Legislativo tem que apoiar sempre. Então, o nosso mandato de modo especial faz isso e fica muito feliz de apoiar esse projeto Casa dos Museus. O projeto que prevê alteração na planta de valores do IPTU 2015 permanece na casa e provoca debate entre os parlamentares. Há mais de 20 dias, o projeto está entre o foco dos parlamentares. E o que muitos esperavam é que ontem à noite a votação acontecesse. A sessão de quarta-feira foi suspensa ao meio-dia e à tarde reaberta para o recebimento de mensagem substitutiva que continha as emendas encaminhadas pelos vereadores. Com isso, os parlamentares foram convocados para retornarem à sessão no início da noite, onde aconteceria a apreciação do projeto. Porém, as divergências continuaram até 11h30 da noite. E após algumas horas de debate, o vereador Ivan Duarte, em nome da bancada do PT, solicitou o prazo de mais 48 horas para analisar a mensagem incluída. É muito simples. Os vereadores fizeram 6 ou 7 emendas, Mas como o vereador não pode alterar um projeto de arrecadação de impostos, eles mandaram essas emendas para o prefeito e o prefeito então juntou as emendas e protocolou um novo projeto. Sendo um novo projeto, mesmo em regime de urgência, qualquer vereador pode pedir 48 horas para examinar. Como se trata de um projeto que altera 135 mil pontos da cidade, entre casas, edifícios, terrenos, comerciais, residenciais, a gente entende que essas 48 horas vão servir para as pessoas acessarem a Câmara de alguma forma para saber qual é a alteração nova que tem nesse novo projeto. Então é muito simples, projeto novo, mais prazo, é só isso. Os conflitos e as suspensões para novas rodadas de conversas começaram logo no início da discussão, quando o vereador, professor Adinho, pediu para que os artigos da mensagem fossem votados separadamente, já que não concordava com um item do documento, situação que para ele não atrapalharia a votação. E como o objetivo do projeto é a justiça social, eu não considero que liberar R$1 milhão por ano para as entidades patronais seja justiça social. Portanto, me posiciono completamente contra. Eu convivo diariamente na colônia, onde a briga é enorme por ter um caminhão, uma caçamba, uma retro. E esse R$1 milhão ele significa para nós hoje, na zona rural, 4 patrolas novas, um caminhão, um trator. Portanto, por ano. Agora, a não votação do projeto ontem não foi pela minha interferência, foi porque o PT quebrou mais uma vez um acordo que tinha firmado para a votação do projeto, querendo buscar, na realidade, atrasar a aprovação do IPTU. Essa é a única intenção. O vereador Ricardo Santos discordou da posição do colega e relatou que, para ele, a votação só não aconteceu pelo pedido de encaminhamento do professor Adinho. Nós tínhamos discutido que íamos votar em bloco. Na hora, passou pela CCJ e COAF, pelas comissões, quando foi para plenário para votação no mérito do projeto, o vereador, professor Adinho, pediu que votar um artigo separado, uma emenda separada. E aí criou toda essa confusão, porque nós tínhamos acordado, existia um acordo de votar em bloco. Posterior, o Partido dos Trabalhadores, indignado com a situação, pediu 48 horas de prazo, que é um prazo regimental. Houve toda uma discussão jogando para cima da bancada do PT a responsabilidade da quebra de acordo, no qual o meu enfrentamento com o parlamentar, o vereador professor Adinho, é que quem quebrou o acordo foi ele. Foi a base do governo que quebrou o acordo. O líder do governo na casa salientou que essa situação só prejudica o andamento dos trabalhos e disse que não entende a continuidade do impasse, já que para ele, com a mensagem substitutiva, todos os vereadores teriam aceitado votar o projeto na sessão de ontem. Lamento que não tenha acontecido a votação, porque foi um processo que desenvolvido assim, com muita cautela, com tempo suficiente e necessário para que o projeto todo tenha sido analisado,
com reuniões não só com a Secretaria da Receita e seus técnicos, como também com os técnicos da empresa que fizeram o trabalho da reavaliação da planta genérica. Isso tratado num acordo com os vereadores, e o Executivo devolveu imediatamente aquelas emendas que foram feitas pelos vereadores, então na forma de uma mensagem retificativa. O que, pelo que se tinha até o momento, acabava satisfazendo a vontade de todos. No sábado, os vereadores estiveram reunidos em sessão extraordinária para a apreciação do projeto do IPTU 2015. A repórter Cristiane Miller nos traz mais informações. Depois de mais de 20 dias de discussões, a nova planta do IPTU foi votada neste sábado à noite. Eu estou aqui com o presidente da casa, presidente vereador Ademar Ornel. Hoje, mais 3 horas de discussões, até que então, por 13 votos a 8, foi aprovada a nova planta. Como que a casa avalia esta votação? A casa avalia que a casa procurou abrir espaço para todas as representações, para que as representações pudessem discutir, apresentar reivindicações, e os vereadores foram sensíveis a essa questão. Agora nós temos que encaminhar o projeto ao governo e torcer para que tudo dê certo. A fiscalização continua, vereador? Eu acho que sim, inclusive em relação às denúncias de que haveriam troca de votos favoráveis ao projeto por cargos no governo, deve ser investigado, será investigado por atos próprios, e nós esperamos que no final dê tudo certo, que seja esclarecido e que a população possa, pelo menos, acompanhar de perto o que aconteceu aqui. Obrigada, presidente. Vale lembrar ao nosso telespectador, novamente, por 13 votos a 8, a nova planta do IPTU foi aprovada hoje aqui na Casa Legislativa. Cristiane Miller, para a TV Câmara Pelotas. A Santa Casa de Misericórdia foi recebida na Câmara para divulgar mais uma atividade beneficente promovida pela instituição. O encontro aconteceu no gabinete da presidência, com a presença da diretora da casa, Marilúcia Curso, e do vereador Rafael Amaral. O parlamentar falou sobre a importância da participação do Legislativo na atividade. Nós temos que mostrar aos vereadores a importância desse hospital para a nossa comunidade e para toda a região sul do estado. E hoje também fazendo esse convite ao parlamento para participar da terceira pedalada pela vida, que é para hoje equipar toda a sala de recuperação. Nós já conseguimos, junto ao governo do estado e ao governo federal, recursos para ampliação da UTI, que é totalmente moderna, e também para o novo bloco cirúrgico. Mas precisamos hoje de uma sala de recuperação para os pacientes pós-operatório. Então, convidamos o Parlamento de Pelotas e vamos realizar uma grande audiência pública para mostrar as dificuldades que o hospital tem hoje em dia e também os avanços que fez essa gestão. Precisamos ajudar a saúde, e ajudar a saúde é ajudar os hospitais. Os representantes aproveitaram a oportunidade para divulgar a terceira pedalada pela vida, que acontece no próximo domingo. Ação que movimenta a comunidade e arrecada recursos para a Santa Casa. Falaram também da aceitação e o sucesso da campanha. A população toda ela procura participar. Veja que no caso desta pedalada, da caminhada, nós confeccionamos 700 camisas e todas elas foram vendidas e já estão esgotadas mesmo antes do evento. É bem interessante essa proposta e já é a terceira edição já. É a terceira edição. Começamos uma na Dom Joaquim, depois estendemos até a Santa Casa da Dom Joaquim, e agora faremos do Biscoito Zezé até a Praia do Laranjal, onde lá no calçadão haverá também uma caminhada. Em alusão ao Dia Mundial de Combate à AIDS, os vereadores Tenente Bruno e Rafael Amaral propõem uma audiência pública que vai se realizar na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Eu e o vereador Tenente Bruno estamos convidando a todos para uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores para debater o Dia Mundial de Combate à AIDS. Juntos estamos unindo forças para mudar a realidade que hoje as pessoas não estão conseguindo ver. Na próxima terça-feira, às 10h30 da manhã, ocorre a audiência pública promovida pelo vereador Ivan Duarte, pelo Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Todos os anos procura fazer um momento aqui na Câmara de Vereadores para apoiar a causa dos palestinos, né? Que além de lutarem pela criação da sua pátria, do seu Estado, né, para viver como qualquer país do mundo, eles também brigam contra as agressões que sofrem de Israel e a discriminação, inclusive, da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Por conta desse contexto todo, então, a gente pensa que é uma obrigação a gente reforçar essa solidariedade ao povo palestino. Por isso, convidamos, então, toda a comunidade para, na próxima terça-feira,
dia 2, às 10h30 da manhã, na Câmara de Vereadores, participar de uma audiência pública, simples, singela, mas nós vamos ouvir aqui os palestinos com relatos mais fidedignos sobre o que eles sofrem e passam lá na Palestina. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Fique atento a mais informações do Legislativo a qualquer momento na programação.